Olá, eu sou a professora Elaine, da disciplina de Geografia. Dentro da temática Atividades Econômicas no Espaço Urbano, hoje nós vamos falar da prestação de serviço. Vamos lá? Abram o livro didático de vocês na página 23. Prestação de serviço engloba atividades desenvolvidas por profissionais de diferentes áreas que atendem com seus serviços a população local. Por exemplo, o motorista de ônibus, o frentista, o garçom, o médico, o enfermeiro, o dentista, o bancário, professores, policiais, bombeiros, os engenheiros, os pintores, mecânicos, eletricistas e músicos, e muitos outros trabalhadores. Observem que cada um deles prestam um tipo de serviço, de acordo com a necessidade local. Um exemplo, o motorista de ônibus, o que ele faz? Ele dirige um veículo, ele dirige um ônibus. O frentista, o que ele faz? Ele abastece o seu veículo. O garçom, ele serve você quando você vai em algum restaurante ou alguma lanchonete. O médico, ele presta um serviço médico. O enfermeiro também um serviço de atendimento à saúde. O dentista, o professor também presta um tipo de serviço, no caso, ele te dá aula, ele te ensina. Entenderam? Outra coisa que é importante falar é que a prestação de serviço, ela pode acontecer tanto no setor público como no setor privado. Eu já vou explicar isso para vocês melhor. O que seria um serviço público? Por exemplo, o que é prestar um serviço público à sociedade, à sua comunidade? O que você entende por um serviço público? Por exemplo, a água tratada, aquela água que você recebe nas torneiras. Isso é um serviço público. Outra coisa, a rede de esgoto, que passa na frente da sua casa. O telefone público, os postos policiais, a coleta de lixo, aqueles caminhões que passam coletando o lixo que a gente deixa que a gente junta, né? E depois deixa no portão da casa da gente, e esses caminhões passam para pegar. Iluminação pública, aqueles postes de luz que tem na frente da casa da gente, energia elétrica, os hospitais, escola pública, também tem escola particular, já vou falar sobre isso. A arborização, a plantação de árvore na cidade, a pavimentação das ruas, às vezes as ruas não têm asfalto, por exemplo, ruas de terra, né? Por exemplo, a rua de saibro, posto de saúde, quando você está doente, você faz o quê? Você vai no posto de saúde, e a coleta seletiva de lixo. Por exemplo, existe a coleta de lixo, normalmente, e a coleta seletiva, que são resíduos que podem ser reutilizados, no caso, pode ser transformado em outro produto. No caso, a reciclagem do lixo, certo? E quem faz esse tipo de serviço? Quem é responsável por esse tipo de serviço? Os governos. Que tipo de governo que eu estou falando? Então, o governo municipal, no caso do teu município, o prefeito, ou o governo estadual, no caso, o governador do estado, e também o governo federal, no caso do presidente da república. Então, mas localmente, no lugar onde você mora, a responsabilidade está mais próxima, o que é mais próximo de você é o prefeito, é a prefeitura. Então, você vai exigir esses serviços da prefeitura, tá? Quais são esses espaços? Também existem esses serviços em espaços públicos. Quais são esses espaços públicos? Então, a praça, os hospitais públicos, as escolas públicas, prédios, administração pública, que a gente se refere. E que serviços que eles podem oferecer esses espaços? Acabei de falar para vocês. Coleta de lixo, transporte de ônibus, o ensino, a saúde, a pavimentação da sua rua, a iluminação da sua rua. Esse tipo de serviço, ele é prestado pelo serviço público, tá? Por governos que são responsáveis por esse serviço público. A prefeitura é um deles, certo? O prefeito, a prefeitura.
E o que seria, então, esse tipo de serviço, quem presta esse tipo de serviço é o servidor público. E quem é esse servidor público? É a pessoa que ocupa legalmente um cargo ou uma função pública para prestar esse serviço à sociedade. Então, ele visa o interesse e o bem comum de todo mundo. Por exemplo, você vai a um hospital e lá tem uma enfermeira te atendendo. Pode ser que ela esteja trabalhando ali a partir do serviço público, ela está recebendo o seu salário pelo serviço público, pelo órgão público, pela prefeitura. Ela pode ser uma funcionária da prefeitura, então ela é uma prestadora de serviço público. Ela pode ser uma funcionária do Estado ou, se não, do governo federal. Professores, por exemplo, eles fazem um concurso público e participam e prestam serviço na sua escola. Então a gente fala a escola pública, entendeu? Uma escola pública, gratuita e de qualidade. E aquele prestador de serviço que está lá, que é o professor, ele recebe do governo ou do governo municipal ou do governo estadual para poder prestar esse serviço a você. Entenderam? Mas existe outro tipo de serviço também que é prestado por outras pessoas, que é o serviço privado, ou também chamado de particular. O que seria isso? Então é uma prestação de serviço também. Por exemplo, a sua casa, você vai numa loja, você vai num shopping, você vai numa escola particular. Lembra que eu falei que tinha escola pública, mas também existe escola particular. Então esses serviços são prestados que na academia, quando você vai numa academia, tem um professor lá de educação física, no caso, ginástica que você vai fazer, serviço, você vai num pet, o teu cachorro está com problema de saúde, você vai levar ele num pet shop, você vai fazer um tratamento, a pessoa que atende lá, ela está prestando um serviço para você, mas é um serviço particular, você paga por esse serviço em dinheiro imediato. O cinema, quando você vai no cinema, as pessoas que te atendem estão prestando um serviço para você, no estacionamento, um salão de beleza, tudo isso, esses lugares são prestações de serviço, mas é um serviço particular, entendeu? Então, quando você vai no salão de beleza, você paga imediatamente o teu cabelo quando você faz. Quando você vai no cinema, você paga a entrada do cinema. Então, é uma forma de prestação de serviço. O cinema está oferecendo para você um filme, né? E em troca disso, você faz um pagamento imediatamente, certo? Então, o setor a gente chama isso de setor da iniciativa privada, são os serviços privados. É a pessoa que desempenha o seu trabalho para uma empresa, pode ser, né? Ou trabalha por conta própria. Então, geralmente em atividades de prestação de serviço. O mecânico, por exemplo. O mecânico você tem que pagar, você leva o teu carro lá para o mecânico arrumar, ele presta um serviço para você e você paga pelo serviço dele. Então é um serviço privado, entendeu? Então existem diferentes tipos de prestação de serviço. Você vai à escola, como eu falei, o professor, a escola, quando a escola é pública, então você vai para a escola, você não faz você não termina a aula e paga pro professor, ou no final do mês o teu pai vai lá e paga para a escola pública. Como que a escola pública recebe? Essa escola recebe a partir dos impostos que nós pagamos. Os impostos que nós pagamos, ele permite que tanto a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal, eles possam oferecer em troca desses impostos a nossa rua bem arrumada, a iluminação pública, a educação, os serviços, no caso de segurança pública, no caso policial que está lá, o bombeiro que está lá que nos atende. Então, esses trabalhadores, esses funcionários públicos, eles recebem de alguma forma. E eles recebem a partir dos impostos que nós pagamos em todas as mercadorias e nos serviços que nós fazemos, certo? Observe na página 23 de vocês essas 4 imagens, essas 4 fotografias. Então, primeiro, um motorista de ônibus em Curitiba, no Paraná, tá? O atendimento médico em São Paulo, então, são uma prestação de serviço. Então, o serviço público de transporte está sendo oferecido pela Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba que oferece o transporte público. Observe, o transporte, ele é público, porque vai várias pessoas, todos podem entrar ali. Mas ele não é gratuito, você tem que pagar a passagem de ônibus, entendeu? Então, a estrutura, o ônibus é oferecido pela prefeitura, mas nós pagamos para poder entrar nesse ônibus. Quando nós não pagamos diretamente em dinheiro, nós pagamos através dos nossos impostos. Atendimento médico em São Paulo. Então,
Então, tem o atendimento médico, você pode ir para uma consulta particular, um serviço que ele está fazendo, um atendimento médico, mas também você pode ir a um atendimento médico num hospital público, onde você é atendido pelo sistema de saúde brasileiro, no caso a gente chama de SUS. Então você vai lá no SUS, você não paga diretamente para o médico ou a consulta para ele, mas isso significa que o governo, através dos nossos impostos, ele paga para esse médico essa prestação de serviço, entenderam? Na terceira imagem, nós temos o quê? Uma professora lecionando na Bahia. Observe, a professora ela pode ser tanto de escola pública como da escola privada. Quando é da escola privada, a escola particular, quem paga para ela diretamente é a escola. Se ela trabalha numa escola pública, ela também recebe a partir dos nossos impostos, tá? E, por fim, um trabalhador pintando a parede de um edifício residencial. Ele pode ser um serviço particular que ele está fazendo. Então, alguém contratou ele, o prédio contratou ele, e ele vai fazer essa pintura desse prédio. Ao final do serviço, ao final da prestação de serviço, ele recebe o dinheiro pelo trabalho dele. Entenderam? Eu vou apresentar para vocês algumas situações do dia a dia. E vocês vão me dizer se esses trabalhadores que eu estou apresentando para vocês, eles são do setor público ou do setor privado. Vamos lá? Primeiro, o bombeiro. Vocês acham que o bombeiro, ele é público ou ele é privado? Acertou quem falou que ele é público. O bombeiro é um tipo de serviço oferecido pelo governo municipal, o governo estadual. Tá? Normalmente é oferecido pelo governo estadual. A gente tem lá o corpo de bombeiro quando acontece algum incêndio ou algum problema, alguma situação, algum acidente, e o bombeiro vai atender, certo? Quando ele termina de atender, você não paga para ele, mas é porque ele recebe do governo. É um tipo de serviço público que é oferecido para a sociedade a partir dos impostos que cada um de nós pagamos. Outro profissional ali, um professor. O professor, ele é público ou ele é privado? Os dois. O professor pode tanto ser de escola pública ou também de escola privada ou de escola particular. Outra situação é o médico. O médico é do setor público ou do setor privado? Ele pode ser dos dois. Se o médico tiver um consultório dele mesmo, ele faz uma consulta particular, ele presta um serviço particular. Se ele trabalha num órgão público, num posto de saúde ou num hospital público, ele também presta o mesmo serviço, mas ele presta um serviço público, daí porque ele recebe do poder público, que pode ser do município, no caso da prefeitura, do estado, o governador do estado, ou também do governo federal. Depende do lugar aonde esse profissional trabalha. Entenderam? Outra situação que eu vou colocar para vocês e eu gostaria que vocês me respondessem. Moradores denunciam situação precária de ruas em Barcarema, no Pará. Buracos e poeiras prejudicam os moradores do bairro Pioneiro. Idosos já teriam caído nesses buracos e se machucado. Observaram a situação? Segundo a denúncia dos moradores, as ruas estão cheias de buracos, tomada pela poeira, e à noite o problema se agravaria com a falta de iluminação pública. Duas situações que eu coloquei aí para vocês. Primeiro, os buracos na rua. A segunda situação, a falta de iluminação pública. Quem vocês acreditam que é responsável por esse tipo de situação? Quem que cuidaria dessas ruas e da iluminação pública? O setor público ou o setor privado? Hein? Você respondeu certo quem disse o setor público. Então o que você faz? Você vai abrir uma queixa para a prefeitura do teu município. No caso, se as ruas forem no teu bairro, na tua localidade. Você vai até a prefeitura e faz um questionamento da prefeitura e solicita que seja arrumado essas ruas, que seja melhorada essas ruas. Outra que eu comentei com vocês é a iluminação pública. Veja bem, a iluminação da rua, ela é de responsabilidade da prefeitura da sua cidade. Entenderam? Então, quais são os problemas que vocês observaram que os moradores estão enfrentando? O problema da rua e da iluminação pública. E quem seriam os trabalhadores que poderiam trabalhar arrumando isso daí?
né? Que tipo de profissional poderia arrumar a sua rua? Que tipo de profissional que poderia trabalhar na iluminação pública? Entenderam? Então são pessoas qualificadas para trabalhar no serviço da rua, a pessoa que trabalha com as máquinas, o motorista de uma máquina, o motorista que transporta algum tipo de material para poder construir para melhorar essa rua, a pessoa que trabalha no poste de luz, é um especialista para trabalhar na iluminação pública, na rede elétrica, entendeu? Então, cada lugar exige um tipo de profissional e um tipo de prestação de serviço. Nesse caso específico dessa reportagem, é o serviço público, entenderam? O que eu quero dizer com isso? Então, a prestação de serviço, ela não envolve a venda de produtos ou mercadorias. Se vocês observaram, o rapaz que vai consertar a rua, a pessoa que vem consertar a rua, ele não vai te vender nada. Ele vai fazer uma prestação de serviço, ele vai fazer um serviço, certo? Mas sim um determinado serviço, como eu te falei, né? Com mão de obra especializada, desenvolvida por um profissional que detém o conhecimento necessário para o desenvolvimento dessa atividade. Ou seja, se eu estou tentando resolver um problema de saúde, eu vou procurar um médico, correto? Eu vou num posto de saúde e lá eu vou encontrar um médico que ele é especializado, ele vai me fazer esse tratamento. Se eu estou indo para a escola, quem vai me dar aula não é um médico, quem vai me dar aula é um professor. Então, é uma pessoa capacitada para poder me dar aula. Quem vai consertar o poste de luz na frente da minha casa ou vai arrumar a minha rua é uma pessoa especializada. Então, o que é a prestação de serviço? A prestação de serviço, ela não envolve mercadoria e não envolve produto. Ela envolve um serviço. Entenderam? Gostaram da aula de hoje? Vamos às atividades?